E o tema de hoje é Fixando os nossos olhos em Jesus. O nosso texto base está em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2. Diz assim: Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Sabe, às vezes nós deixamos que os problemas, os sofrimentos, as angústias, as incertezas, enfim, todas as dificuldades que a gente enfrenta, nos dispersarem e nós acabamos desviando os nossos olhos do foco que é Jesus. Por isso, nós não devemos olhar para os problemas, porque olhar para eles atrapalha a nossa fé em Deus. Por exemplo, Pedro, quando ele estava no barco e ele olhou para o mar e viu Jesus. Com a pouca fé que ele tinha, ele saiu do barco e andou sobre as águas para chegar até Jesus. Ele estava focado em Jesus, mas ele sentiu o vento forte, ele olhou ao redor e viu as ondas, e isso fez com que ele temesse. E o medo, ele assumiu o lugar da fé. E aí ele começou a afundar. Então nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus para não afundar e para a gente superar os problemas. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele nos ensina como nós realmente devemos viver. Ele deixou a glória dele no céu e veio para a terra como homem. Ele foi o único que pisou na terra e não pecou. Ele viveu uma vida perfeita e sem pecados. E mesmo sabendo a multidão dos nossos erros, ele escolheu morrer na cruz para que nós tivéssemos o direito à verdadeira vida. Mas a gente tem que entender que Jesus, assim como eu e você, ele teve problemas, ele teve tentações, ele teve medo, ele teve angústias. Cara, Jesus, ele se angustiou tanto por causa que ele sabia do sofrimento que ele ia ter que passar, que ele suou sangue. E é comprovado cientificamente que é possível você suar sangue quando você está num nível absurdo de estresse e angústia. E Jesus, ele atingiu esse nível, mas ele não deixou com que isso tirasse o foco dele do que ele precisava fazer. E ainda te digo mais, que, como diz nesse versículo, Jesus, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, porque ele lembrou da alegria que foi prometida a ele. E qual foi essa alegria? A alegria da nossa salvação. Jesus, ele pensou em mim e em você quando estava na cruz. E isso fez com que ele não se importasse com a humilhação que ele passou. É por isso que a gente precisa olhar para Jesus e seguir o exemplo dele. Porque assim, às vezes a gente reclama ou desiste por tão pouco. E quando a gente olha para Jesus e vê que ele passou por situações semelhantes ou até piores do que a gente vê que ele não reclamou e ele não desistiu. Então eu quero te dizer hoje para você não desistir. A nossa luta contra o pecado, contra as dificuldades diárias, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus é constante. Mas nós só vamos vencer se os nossos olhos estiverem fixos em Jesus. Então, como é que eu posso fixar os meus olhos em Jesus? Primeiro, nós precisamos conhecer Ele. E como? Por meio do livro dele. É aqui que diz quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele pode fazer. Sabe? E uma dica, quando a gente for ler a palavra, nós precisamos pedir entendimento para o Espírito Santo. Sabe quando às vezes a gente lê e parece que a gente não entendeu nada, a gente fala tipo, não entendi nada? É porque a gente tem que pedir o entendimento para o Espírito Santo. E quando a gente finalmente entender, ele vai aperfeiçoar a nossa fé. E quando isso acontecer, os nossos olhos vão estar focadíssimos em Jesus. Por quê?
Pode estar acontecendo o que for ao teu redor, pode vir o vento forte, as ondas do mar, mas você vai estar olhando para Jesus e confiando nele e tendo plena certeza de que ele está cuidando de tudo e ele vai fazer o que é melhor para você. Amém? Então esse foi o devocional de hoje. Que Deus ele abençoe essa vida, que ele abençoe o seu dia, que nós possamos conservar os nossos olhos fixos em Jesus, que nós possamos olhar para Jesus e seguir o exemplo dele, e que o Espírito Santo venha nos dar entendimento da palavra e aperfeiçoar a nossa fé. Que nós possamos confiar 100% no Senhor, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Tchau!